O ministro do STF, Alexandre de Moraes, concedeu prisão domiciliar humanitária ao general Augusto Heleno, condenado a 21 anos de prisão por envolvimento na suposta tentativa de golpe de Estado para manter o então presidente Jair Bolsonaro no poder. Uma perícia médica da Polícia Federal confirmou o diagnóstico de Alzheimer inicial no ex-ministro, que tem 78 anos. Moraes citou a idade avançada e a ausência de risco de fuga para justificar a decisão. Heleno estava preso no comando militar do Planalto desde 26 de novembro. Agora ele usará tornozeleira eletrônica, entregará passaportes e não poderá acessar redes sociais ou celular. Já as visitas dependerão da autorização do ministro. É impossível não fazer um paralelismo e volto contigo de novo, André. Nós temos o Fernando Collor de Mello, na sua residência, mansão. Inclusive citado na decisão do... Sim. E aí me parece que colocou tipo, damos a Heleno a domiciliar porque não mantém risco de fuga. Ok, então Bolsonaro sim poderia manter. Ter 40 soluços por minuto não é um problema de saúde para o ministro, é algum problema de, não sei, brincadeira. Mas você acha que isso pode alterar as regras o dia de amanhã com Bolsonaro ou Bolsonaro é um caso à parte para Moraes? Bolsonaro é um caso à parte, sem dúvida nenhuma. A gente está tratando... Veja, uma prisão política, a prisão do Bolsonaro é política desde o início. O julgamento do Bolsonaro é político. A condenação do Bolsonaro é política. Por que que a prisão, a forma dele cumprir a prisão vai ser judicial? Claro. Né? Não vai ser. Claro. Não vai ser. O Moraes é um juiz político, se é que a gente pode usar juiz e não apenas político. É um político juiz, talvez. É um político travestido de juiz. Uhum. Então, assim, não vai acontecer com o Bolsonaro algo que seja do território da legalidade, né? Então, tanta gente vai falar depois da entrevista, eu acho que a entrevista, dar a entrevista ou não, também está nesse âmbito. Tem que fazer um cálculo aqui que é político e não apenas jurídico ou judicial. Sempre, a todo momento. Inclusive os ministros chegaram a dizer reservadamente, como sempre eles fazem, para algumas pessoas da imprensa, que eles gostariam que o Bolsonaro fosse para casa apenas depois das eleições do ano que vem. Olha só. Para que o Bolsonaro não interferisse no processo eleitoral. Então eles vão esticar a prisão do Bolsonaro o máximo possível, seja por uma questão de sadismo que o Moraes tem um fetiche ali que eu não sei qual é, seja por uma questão de cálculo político, né, de não permitir que ele interfira nas eleições, ou com a palavra, usando a palavra, seja por uma questão também de, como eu tenho dito, essa prisão é para o Moraes uma pescaria. Sabe quando você vai na pescaria e você pega um peixe grande, você quer tirar foto, você quer mostrar para os outros, e ele está tratando esses presos todos como uma pescaria, né? E aqui o que ele fez com o general Heleno também não foi nada humanitário, porque uma prisão domiciliar humanitária precisa ter humanidade. Se você age de forma desumana com uma prisão domiciliar humanitária, ela está errada. E qual é a humanidade que existe em você colocar um senhor, um general, mas um senhor idoso de 78 anos, com Alzheimer, com tornozeleira, ele vai ter que pedir autorização para o Moraes para fazer tratamento médico, não pode ter visita senão do advogado, não pode se comunicar com ninguém e não pode usar rede social. Bom, qual é a humanidade dessa prisão? Nenhuma. Tem um monte de gente aí preso, a maior parte, todo preso o dia inteiro nas cadeias, que tem muito mais benefícios do que essa prisão humanitária, supostamente. Sim. Então, precisa ter humanidade para você falar em uma prisão humanitária. O Moraes, ele não faz isso. Ele, no caso aqui, ele tirou a foto com o peixe grande e ele não devolveu para o lago, ele está devolvendo para o aquário que está na sala dele, Moraes. Fabiana. Excelente colocação. Ele está colocando num aquário dentro da casa dele, porque realmente é um grande absurdo uma pessoa de 78 anos passar por isso. O presidente Jair Bolsonaro também passar por essa situação. A gente sabe... O grande absurdo que eu acho, além de tudo aqui, é ter que ficar pedindo licença para fazer uma cirurgia, licença para poder ir no médico, socorro. E eu também acho incrível como que os direitos humanos não olham para isso. É por isso que a gente
O pessoal fala, a direita não gosta de direitos humanos. Na verdade, direitos humanos não gosta de gente decente. É isso que acontece. Porque se fosse um bandido, se fosse um estuprador que estivesse ali no lugar do Bolsonaro, ou de qualquer outro, do general, ou qualquer outro, com certeza já estaria em casa, já estaria no bem bom, já estaria muito tranquilo. Agora, como que são pessoas, heróis da pátria, aí tá passando por isso, porque é algo contra o ego de quem os colocou ali, realmente. É um grande absurdo, fico revoltada com essa situação. E é uma situação em que o juiz que determina essa prisão domiciliar, que não permite a prisão domiciliar do Bolsonaro, que autoriza misteriosamente uma entrevista, na opinião de muitos, é uma entrevista que foi autorizada para ver que coisa poderia falar Bolsonaro que atrapalhasse a Bolsonaro ou a Flávio Bolsonaro. Estou errado, professor Suano? Não, está absolutamente certo. Essa é a linha que eu sigo. Tanto que foi uma decisão muito sábia, independentemente de ser por questões de saúde ou não. A última coisa que o Bolsonaro deve fazer neste momento é se manifestar. Por quê? Porque qualquer palavra que ele falar vai ser utilizada contra ele. Como nunca na nossa história nós vimos isso de uma maneira tão clara. Ele não pode falar neste momento exatamente para não se prejudicar a si próprio, como prejudicar o Flávio Bolsonaro e prejudicar o processo eleitoral que vem aí. Ele tem que aguardar. Nesse momento ele tem que ser estratégico. E olha que coisa curiosa. Eles deram uma prisão domiciliar humanitária para o general Heleno. Curiosamente, eles são tão bons na guerra cultural, porque eles estão ganhando a guerra cultural, que eles conseguem enganar. Vamos lá. Quem foi que inventou a tolerância? Foram os liberais, não foram a esquerda nem os capitalistas. Quem foi que inventou o conceito de humanidade? Foram os cristãos. Somos nós, conservadores cristãos, que inventamos isso. Quem foi que inventou a lógica de se contrapor à ditadura? Fomos nós os conservadores. Por quê? Porque na tradição você não admite a ditadura. Quem foi que inventou a lógica de combater os ditadores de uma maneira muito concreta? É exatamente a direita, porque a direita, por ela defender a liberdade e a propriedade, ela não admite a violência na política. Mas eles mentem, eles fazem isso de uma maneira tão clara para eles, de uma forma tão mentirosa, que eles simplesmente dizem, não estou concedendo por razão humanitária, porque nós de esquerda é que somos os humanos. Fomos nós que inventamos, nós da direita que inventamos os direitos humanos também. Porque os direitos humanos vieram para combater exatamente aqueles absurdos que foram criados pelo fascismo e pelo nazismo. E para combater aquilo era o Estado e nós, conservadores de direita, que não podíamos admitir nunca mais essa porcaria, que é esquerda, não é direita, tivesse voz para a humanidade. Fomos nós que inventamos tudo isso. Aí eles pegam e inventam. Vamos dar uma concessão humanitária ao Heleno. O que está por trás disso? Simplesmente manter a humilhação, pegando a mesma imagem do peixe que o Marcílio apresentou, manter a humilhação agora para as Forças Armadas. O Heleno, ele é tríplice coroado. O que é tríplice coroado? Foi primeiro colocado na AMAN, primeiro colocado na ESAO, primeiro colocado na ESEMI. As 3 escolas militares que começam aos 14 anos de idade e terminam por volta dos 50 anos de idade, para formar generais. Eles estão humilhando, dizendo, não, eu estou concedendo para ele porque eu quero, é o peixe que está botando a foto. Só isso.